Olá, eu sou o Ricardo Ricchini. Eu treino habilidades de vendas em pessoas e em equipes e vamos falar hoje de um assunto complicadinho. Como será o comportamento do consumidor pós-quarentena? É complicado, mas não é achismo, não é evidência. Fica comigo que até o fim do vídeo eu vou explicar todo esse cenário, vou mostrar por que não depende de bola de cristal e vou dar alternativas para lidar com esse novo consumidor e também com a nossa cabeça, porque não está fácil essa situação. Então vamos lá. Antes de falar sobre o que eu vou dizer, eu vou falar sobre o que eu não vou tratar aqui nesse vídeo. E não vou tratar de achismo, tá bom? Não é uma questão de adivinhar o que vai acontecer. Quando a gente tenta adivinhar o que vai acontecer, a gente está no mundo das hipóteses. E o mundo das hipóteses pode ser e pode não ser. Ele é bastante desconfortável, ele é bastante desafiador e vai aumentar muito o meu gasto de energia e meu gasto de dinheiro fazendo coisas que eu não posso prever. É muito arriscado hoje em dia. Então, sem achismos, tá bom? Também não vou falar de doença e não vou falar de política. Temos um problema de doença e temos um problema econômico aqui? Ok. Temos um problema político no país? Temos, mas aqui a gente foca no positivo e foca em soluções, tá bom? Então, aqui a gente vai falar de coisas legais, de como resolver esses problemas e não se meter em política ou ficar falando de doença, tá bom? Também não vou falar sobre forma. O que eu quero dizer com isso? Se eu falar de forma, ou seja, qual é o mecanismo que você faz para resolver o problema nesse momento, era fácil. Eu ia falar agora assim, vai para o e-commerce, porque subiu 40% o e-commerce entre março e abril, e a gente não pode sair, mas a gente pode entregar. Então está resolvido o problema, ok? Mas vai que o vírus faz uma mutação e entra nos computadores. Aí acaba o e-commerce. Entendeu por que eu não vou falar de forma? Porque não é esse o objetivo aqui. Eu falo sobre comportamento humano. Quando eu falo de comportamento humano, ele é imutável, ele não muda com o tempo. Ele vai se ajustando a padrões de comportamento, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Mas o humano é sempre o mesmo. Então eu não vou falar de forma, eu vou falar de conteúdo, eu vou falar de como a gente faz para lidar com a cabeça do ser humano e como que a gente se alia, como que a gente resolve mais fácil. Ok? Então vamos lá partir para a aula em si. Essa aqui é a estratégia das empresas em relação à dinâmica de consumo lá do mundo que a gente deixou para trás, na pré-quarentena, ok? Como que funcionava então? Para comprar, o consumidor quer um ambiente que deixa ele na seguinte situação: com confiança no futuro, com disponibilidade de renda, economia divulgando boas notícias e um estilo de vida que valoriza o consumo. Ou seja, quando eu tenho esse cenário aqui, a crença é que eu posso agir para que o consumidor consuma. Tá? Quando eu fizer uma propaganda, quando eu fizer uma divulgação, é mais fácil de o consumidor comprar e eu não preciso ficar com muitas estratégias. Ok? Qual que é a segunda crença aqui? Durante uma crise econômica, o consumidor coloca o pé no freio, revisa as suas prioridades, diminui a fidelização. Diminuir a fidelização significa que ele pode trocar uma marca por outra mais barata, desde que ele não acredite que isso vai mudar demais a experiência que ele tem com o produto, ok? Mas é uma coisa que ele poderia, no tempo da bonança, ele podia nem prestar atenção, ou ele poderia até fazer questão de comprar uma marca mais cara. Com um problema de recessão, ele vai se cuidar mais, tá? E vai mexer com fidelização de marcas para ter menos risco. E vai reorganizar o orçamento. Este aqui é o cenário que a gente tem atualmente, ok? Juntando essas duas peças, o que acontece? Quem mantiver esse tipo de estratégia, que era o comum até hoje, ele vai dizer que assim que a crise passar, o consumidor volta a consumir. Por quê? Porque passa todo um cenário ruim, não é mais necessário que ele fique reorganizando o orçamento e mais, ele vai estar ávido para voltar para as ruas para consumir, ele vai estar angustiado de ficar em casa, portanto, ele volta com força para a economia. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, muita gente acreditar nisso. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: quando é que nós teremos novamente um ambiente que oferte
confiança no futuro, disponibilidade de renda, economia divulgando boas notícias e um estilo de vida que valorize o consumo. Eu não sei, aí a gente tem que pegar a bola de cristal, mas com certeza vai demorar, ok? Então não adianta usar o que se usava antes, senão a gente vai simplesmente voltar para a rua como se nada tivesse acontecido, voltar a trabalhar e vai ver lojas vazias, sem nenhuma estratégia de preço, sem nenhuma estratégia de reorganização, sem nenhuma estratégia de otimização de custos, eu vou ter um terrível problema. Então a gente já sabe, isso não vai acontecer, ok? O novo mundo é um mundo incerto, ele é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ok? Então, o que a gente pode fazer? Para prever o futuro, é uma coisa que eu sempre faço, eu olho para o passado, ok? E aí a gente tem formas de saber como que aconteceu em outras crises para saber como agir. É super seguro fazer isso, muito mais do que ficar adivinhando ou especulando, ou confiando em autoridades ou líderes para saber o que vai acontecer. Ok? Vamos lá. Uma dupla de Harvard fez uma pesquisa desde os anos 70, toda a recessão que tinha nos Estados Unidos, eles pesquisavam o comportamento do consumidor. Então, já aconteceram várias e então a gente tem uma previsão do que vai acontecer no consumidor do futuro baseado no que aconteceu já nas outras recessões, tá bom? Vamos lá. O consumidor do pós-crise tem seus padrões de consumo alterados em relação aos tempos de prosperidade. Okay? Então o padrão de comportamento ele se altera, ele se deprime com o que está acontecendo agora e ele não volta mais a ser como era no passado. O que mais? Os padrões de segmentação de marketing, eles, como todo mundo sabe, ele vai falar por localidade, ele vai falar de estilo de vida, classe social, faixa etária, sexo, várias coisas que a gente sabe como que se define um padrão de segmentação de marketing. Como que vai ser daqui para frente? É mais simples. O padrão de reação emocional vai ser pânico, preocupação ou indiferença. Ou a pessoa está em pânico, e normalmente você pode imaginar que ela não vai comprar, ou ela está preocupada, ou ela está indiferente. Sei lá, super ricos podem estar indiferentes, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que super rico não dá bola para nada. Estou dizendo assim, talvez para eles consumir não seja um problema. Tá? Pânico. A gente pode imaginar então que a pessoa simplesmente não vai gastar mais nada, mas o que a gente viu por aí? A pessoa em pânico, ela tem péssimas escolhas. Ela vai, compra papel higiênico, compra álcool gel mais do que precisa, compra comida e pode tirar comida de quem precisa para tirar estoque. Tudo isso não funciona, provavelmente são gastos que vão fazer falta lá no futuro. Então você vê que pânico não significa necessariamente que a pessoa para de gastar, significa que ela toma péssimas decisões. E aí eu vou sempre dizer o que eu falo, o vendedor tem que proteger o consumidor de péssimas escolhas. É para isso que serve um consultor de negócios. Ele protege o cliente. Vamos colocar isso na cabeça de uma vez por todas, porque vai fazer toda a diferença daqui para frente. Tá bom? Pânico, preocupação e indiferença. De acordo com esses três novos padrões, quanto mais dolorosa a recessão, mais peso essa segmentação ela vai ser verdade, tá bom? Então, o que significa? Se é uma pequena recessão obviamente que nunca é boa, mas se ela passa rápido, ou se é algo que aconteceu na minha vida, por exemplo, né? Passei por um ciclo, fiquei desempregado, consegui outro emprego e está tudo bem, então assim, isso não chega a causar algum trauma, tá? Mas quanto mais ela é dolorosa, mais esses padrões são afetados, tá? Então eu vou entrar em pânico, preocupação ou indiferença. Vai ser mais simples, mais compacto. E aí não é tão importante mais saber se é homem ou se é mulher, se é rico ou se é pobre, se tem um padrão de consumo de gastador ou de econômico, porque todo mundo vai entrar nesse mesmo padrão. Não sou eu que estou dizendo isso, é a dupla de Harvard, tá bom? O que mais? Existe um processo de identificação entre a crise externa e interna. Isso é muito interessante. E o que significa? Significa que quando a gente entra nesse isolamento, nessa quarentena ou qualquer recessão, a gente entra em contato mais com o autoconhecimento. Não um autoconhecimento porque a gente escolhe se desenvolver, é um autoconhecimento meio obrigatório.
né? O que a gente está fazendo agora? Nós estamos em casa, nós não temos muita escolha, pode ser que até que a gente trabalhe muito mais do que trabalhava, mas a gente não tem muita fuga como a gente fazia, né? Sair para beber num bar, sair com os amigos, esquecer as mágoas, esse tipo de coisa, tem uma tendência a diminuir. Tá? Então toda a recessão faz uma ligação com crise externa e crise interna. Então, por exemplo, eu não fiz nenhum tipo de planejamento, eu estava já bem complicado com as minhas contas e fui obrigado a fechar a minha loja, fui obrigado a parar de trabalhar. O que acontece com isso? Eu começo a sentir culpa, eu começo a lidar com fatores desagradáveis que normalmente, se eu sinto culpa, eu posso ficar meio deprimido e faço alguma coisa para me alegrar. Vou no cinema, vou numa balada, vou beber com os amigos, saio para me divertir, e isso não é mais possível, tá bom? Então isso que quer dizer essa pequena mistura de crise externa com crise interna. Se tem uma crise externa e eu não me preparei, normalmente eu vou lidar com emoções negativas comigo. Bom, o comportamento na crise influencia o modo do consumidor futuro. O que significa isso? Vamos lá. Eu vou adotando um novo padrão de comportamento nesse momento em casa. Tá? Eu saio menos, na verdade não posso nem sair direito, eu gasto menos. Por exemplo, na minha vida, assim, eu estava quase que com um vício, né, de comer fora todo dia, e a minha desculpa era: eu não tenho tempo de cozinhar em casa. E agora eu estou sendo obrigado a cozinhar em casa. O que aconteceu? A minha nutrição melhorou muito. Eu estou me alimentando muito melhor do que eu me alimentava antes. Então, é um padrão de comportamento novo, me alimentar melhor, que me agrada e que ainda faz economizar dinheiro. Eu vou levar isso para o futuro. Tá bom? Voltando a lembrar, é a pesquisa dos dois pesquisadores de Harvard, que foram pesquisando todo esse padrão de comportamento das pessoas pós-recessão, e eles identificaram esse padrão na maioria das pessoas, tá bom? Então, quando eu tiver essa obrigação de desenvolver novos comportamentos, o que vai acontecer é que eu vou me habituar a eles. Coisas boas ou coisas ruins, mas assim, vou explicar de outra forma, o que é um hábito? Hábito é o que eu não faço força para fazer, porque é um hábito. Tá? Então, se eu estou acostumado a beber muita água, não é esforço nenhum beber água para mim. Agora, se eu nunca bebo água, quando eu tiver que beber água, fazer mais vezes o exercício de ir lá, pegar o copo, colocar água e beber, é um esforço. Vamos dizer assim que é uma recomendação médica. Tá? É um esforço, não é um hábito meu. A partir do momento que eu faço isso repetidas vezes e me sinto melhor, começo a urinar mais, resolvo problemas de bexiga, de rim, o que for, melhora a pele, né? Eu vou falar: nossa, vale a pena esse novo hábito. E a hora que ele virar hábito não é mais esforço, ok? Então é isso. Os hábitos que a gente adotar nessa época de quarentena, nessa época de isolamento, provavelmente eles vão perdurar um pouquinho mais. Eu dei exemplos de coisas boas, mas mesmo coisas ruins passam a acontecer, ok? Vamos lá. O hábito de consumo despreza a relação direta com as condições do cenário econômico. Mesmo que voltasse a ficar tudo bem no país, é possível que eu leve os meus novos hábitos por um bom tempo ainda. Tá? Eu não vou me desvencilhar deles só porque o cenário econômico ficou positivo. Não, a partir do momento que eu tenho novos hábitos, eu seguro esses hábitos comigo. Okay? A gente tem alguns exemplos aqui para falar sobre isso. Então, assim, 30 anos após a Grande Depressão nos Estados Unidos, ou seja, até meados dos anos 60, as pessoas tinham medo de se arriscar. Elas faziam pouco investimento ou elas tinham um pouco de receio porque elas sofreram por anos. Então, sofrer por anos criou um novo hábito de voluntariamente eu me mantenho mais econômico, né? Austeridade voluntária, para falar uma palavra bonita. Por quê? Porque pode acontecer de novo. Isso cria um medo, talvez até um trauma, e eu vou evitar por isso. Então, 30 anos, passou muito, décadas, até as pessoas começarem a deixar isso de lado. Okay? Teve um estouro da bolha imobiliária no começo dos anos 90 no Japão,
e a pesquisa diz que até 10 anos depois os japoneses tinham aversão ao risco. Então eles, por exemplo, eles tinham dificuldade de investir na bolsa porque eles ficavam se lembrando muito desse problema. E no Brasil, quem é da minha idade lembra muito bem da hiperinflação que foi vencida em 1994, mas muito tempo depois a gente tinha muito medo ainda de remarcação de preço diária. Para dar um exemplo, eu conheço pessoas que guardam uma boa soma de dinheiro na poupança e não se arrisca em nenhum outro tipo de investimento, mesmo sabendo que está perdendo dinheiro na poupança. Então você vê como essas coisas levam um tempo para a gente se desvencilhar delas. Tá? O que acontece? Nós temos um cenário bem complicado e se você vê jornal, e vou dar a dica, larga o jornal de lado porque eles são catastróficos, tá? Mas se a gente acompanha a notícia, tá com medo do que está acontecendo, tá ficando cada vez com a mente mais nebulosa, mais incerto, e aí não pode sair para a rua para trabalhar, o que acontece? Isso vai ganhando uma grande proporção. Tá? E o que aconteceu antes? A gente teve 3 anos horríveis no Brasil, de meio que recessão, 2015, 2016, 2017, 4 anos, 2018, foram anos bem complicados. 2019 estava começando a colocar o Brasil economicamente no rumo. 2019, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço, o segundo semestre foi bem legal. Aí, final de ano, nada começava antes do carnaval e a surpresa do coronavírus. Tá? Então a gente basicamente está sendo atacado por 2 recessões e essa que está começando. A tendência é que vai ser muito severo para a cabeça, para a psicologia das pessoas. Ok? Segundo ainda os pesquisadores de Harvard, a gente vai ter 4 grupos de consumo pós-crise. O paralisado, o cauteloso, o confiante e o inconsequente. Tá? É bem interessante isso porque simplifica muito, tá? A gente não tem que ficar fazendo milhares de cálculos, é meio simples, tá? Eu não estou querendo dizer que eu estou simplificando toda essa história e deixando tudo para lá, né? E não usem mais os critérios antigos. Eu estou mostrando essa relação que para mim parece bastante coerente, tá bom? A gente vê isso. Tem pessoas que nesse momento estão paralisadas, algumas cautelosas, algumas confiantes e tem os inconsequentes, tá? Então você vai vender para um desses 4. E aí vamos lá. 4 categorias de consumo. Os produtos dispensáveis, os adiáveis, os justificáveis e os indispensáveis. O que significa? Dispensável, eu não preciso comprar, deixa para lá, acabou. Né? Adiáveis, eu preciso comprar, mas eu vou deixar mais para frente porque agora eu não tenho dinheiro. Né? Os justificáveis, eu não tomo mais vinho, não dá para fazer isso, estamos em crise, porém, o meu primo, querido que eu gosto tanto, faz aniversário esse mês e para ele eu vou comprar um vinho. Então a gente justifica um motivo para gastar o dinheiro, comprar um presente, comprar alguma coisa. Tá? E os indispensáveis, que obviamente estão ligados a como a gente vai lidar com algumas coisas de questão de sobrevivência, comida, por exemplo. Tá bom? Então, qual que é o trabalho aqui? O trabalho é eu ver os grupos de consumidores com as categorias de consumo. Então, assim, se eu vendo produtos que são dispensáveis, provavelmente eu vou vender para inconsequentes. Ok? Paralisado não é um grupo, como eu disse, paralisado não é necessariamente que está gastando zero. Ele está fazendo péssimas escolhas. Ele pode, por exemplo, parar de fazer ações de marketing. E aí a empresa dele vai para o buraco. Ou ele pode parar de comprar remédio. E aí a saúde dele está comprometida e vai ter que ir para um hospital que está numa crise tremenda. Tá? Então o paralisado faz péssimas escolhas. Não necessariamente ele para de comprar. Tá? Mas possivelmente paralisado vai comprar produtos indispensáveis. Okay? Então é isso que a gente tem que fazer. Tá? Se o meu produto é dispensável, eu vou estar vendendo para o inconsequente. Provavelmente o inconsequente é uma parcela muito pequena da população hoje em dia. Tá? Se eu estou vendendo para o paralisado, eu estou vendendo produtos indispensáveis ou que ele acredita que são indispensáveis, e assim que ele sair do paralisado para ir para o cauteloso, provavelmente ele deixa de consumir de mim. Tá bom? Então a gente deve ter uma pequena parcela de paralisados que em algum momento vão passar a ser cautelosos,
Tem uma população razoável de cautelosos que assim que der passarão a ser confiantes e uma pequena parcela de inconsequentes que a tendência é ou paralisar, porque vão fazer péssimas escolhas, ou é voltar a ser confiante, né? Parar com esse extremo e voltar um pouquinho para o meio do caminho, ok? Então esse jogo é legal, acho que é até legal vocês anotarem, eu dar um print na tela aqui para ver isso. Eu tenho 4 grupos de consumidores e 4 tipos de produtos, como que eu encaixo um com o outro. E aqui a gente começa a mais ou menos ver a equação de como vender para o consumidor pós-quarentena, tá bom? Vamos lá. As possíveis atitudes dos consumidores, baseado em tudo isso que eu falei, bom? Então ele vai querer comprar certo. Isso não significa que ele vai ter que comprar o que é mais barato e acabou. Ele vai comprar certo. Ele já passou por um problema, ele já passou por uma recessão, ele já teve bastante percalços, então ele não vai mais comprar porcaria. Não vai mais comprar uma coisa da China que vai levar 2 meses para chegar só porque é baratinho. Tá? Ele vai querer comprar certo. Existem aí até pesquisas que dizem, e nessas eu acredito, que as pessoas vão ter uma tendência de voltar para a rua, de comprar de lojista, lojas de rua, né? Querer ver a cara do vendedor, mas não é só por carência, é porque ele quer comprar certo, então ele quer olhar no olho, ele quer ver o produto, ele quer saber se funciona, tá bom? Comprar o que funciona, acabei de falar, tá? Ele está interessado pelo que for durável. Eu botei a palavra durável e não coloquei a palavra qualidade, porque a gente pode normalmente associar qualidade com preço alto, tá bom? E o que eu estou dizendo aqui é durável, tem que durar, não precisa necessariamente ser caro. E coisas indispensáveis, tá bom? Qual que é a provável atitude de boa parte dos empresários? Por que eu estou falando isso? Porque sempre fazem a mesma coisa. Duas atitudes. Uma, baixar preço para fazer caixa e comprometer a qualidade para reduzir preço. Percebe que nessas duas questões aqui são completamente, elas não conversam entre si. Tá? Se eu baixo o preço para fazer caixa e depois eu tiver que baixar a qualidade para conseguir baixar o preço, que eu não estou dizendo que isso está errado, às vezes é a questão de sobrevivência do industrial, do lojista, mas só que se ele fizer isso sem critério, ele vai justamente pegar nesses pontos que não combinam com o consumidor. O consumidor está querendo comprar certo, está querendo comprar coisas que funcionem, ele não quer mais ter dor de cabeça e ele justamente vai lidar com empresas que estão vendendo dor de cabeça para ele, isso provavelmente não vai funcionar, ok? Até botei aqui, fiz para não esquecer. Preço baixo é errado? Não, eu não estou dizendo que preço baixo é errado. Eu estou dizendo que preço baixo vai virar parte da experiência do consumo do cliente. E aí a gente vai ter que ser muito criativo, tá? Não vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas é só dar uma procurada em sites de informação íntegros, você vai ver que tem várias empresas com soluções incríveis, criativas, se dando super bem, tá bom? Tá, se dando super bem pode ser um pouquinho exagerado, mas lidando bem com a crise, ok? Então vamos lá. Interrompa o movimento com experiência e relacionamento, porque a crise é de confiança. Bom, nós temos uma crise de confiança. Eu não posso mais confiar no futuro do país, no futuro do mundo. Que se eu for para o hospital eu vou ser bem atendido, de que se eu sair na rua eu vou estar correndo algum risco, de que a comida não está com o dobro do preço, que o álcool gel não está o triplo do preço, que o gás de cozinha vai faltar. Então assim, a crise é de confiança. O que o vendedor, o empresário, o empreendedor tem que fazer? Ele tem que focar em confiança, tá bom? Então eu vou passar aqui alguns antídotos. Okay? Trabalhe a confiança. Atitudes que não dependem de época devem ter ênfase no pós-crise. Acho que todos os vídeos que eu coloco aqui no YouTube ou em outras redes sociais vão estar sempre falando a mesma coisa, sobre confiança. Como que você consegue transmitir confiança para o comprador, ele baixa as defesas dele e você consegue negociar. Okay? Isso envolve honestidade e integridade. Vamos lá. Experiência tem que ser a base do que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Então assim,
deve ser considerada como alicerce dos negócios, a experiência. Então você não está vendendo um produto, você está fazendo uma experiência com o cliente. Valoriza isso, porque aí o produto, mesmo que você tenha que baixar um pouquinho o custo dele, você pode, com uma experiência, transformar essa negociação, essa experiência de compra, numa experiência de confiança, ok? O custo vai fazer parte da experiência, tá? Então eu estou dando algumas consultorias para empresas de como que a gente pega clientes que eram top de linha, abaixar para o que ele vai poder pagar nesse momento e aqui fazer uma experiência incrível. Tá? Então, às vezes, o tipo do cliente você vai adequar. Antes você atendia um público classe C, talvez se você melhorar a experiência, você consiga atingir o público B, ok? É um exemplo só. A experiência tem que se espalhar por todo o relacionamento, ou seja, não é só na hora da venda, é antes, na divulgação, na maneira como eu me porto, a minha empresa, como eu lido com o cliente e até depois, pós-venda, tá bom? Também, tá bom? Pós-venda também. Demonstre mais experiência que o cliente. O que eu quero dizer com isso? Ninguém compra de amador. Tá? Então, não é demonstrar sendo prepotente, empáfia, nada disso. Você tem que saber do que você está vendendo. Porque se o comprador comprar certo e ele desconfiar de você, ele vai procurar outro. Okay? Mantenha-se por perto no pós-venda. Já falei, não vai vender e cair fora. Você tem que fidelizar clientes e vai ser muito importante fidelizar clientes nesse momento. Então, você vai trabalhar sempre por perto dele. Vendeu e depois, ou você gostou do produto, o que você achou? É legal? Eu posso fazer mais alguma coisa por você? Se o cliente está apaixonado, você vai falar assim, tem alguém que você pode me indicar? Essa é uma técnica de vendas. Arquétipo do cuidador eu não vou entrar nessa questão de arquétipo porque é complicada, mas o que eu quero dizer, quem são os heróis de hoje em dia? Enfermeiro e médico. O que eles fazem? Eles cuidam das pessoas. A gente está se identificando demais com cuidadores. Tá? Então, uma empresa, um vendedor que cuida do cliente vai se dar melhor do que quem não fizer isso. Tá? Tenha um posicionamento claro no marketing digital. Posicionamento, quem sou eu, o que eu vendo, o que eu entrego, no que eu sou bom. Tá? Essa frase é bacana, é de uma amiga minha que eu gosto de falar. Quando você tem um problema, você busca um especialista e não um generalista. O que ela dizia? Se você tiver um problema cardíaco, você vai procurar um clínico geral para te atender ou quem opera você? Você quer que quem te opere seja o cirurgião cardíaco especialista, porque está mexendo no nosso peito, no nosso coração. Tá? Então esse o princípio. Ninguém compra de amador, vão comprar de um especialista. Então a gente tem que ser especialista. Sobre relacionamento, eu não vou me estender aqui muito, porque eu falo disso em todos os vídeos aqui desse canal. Tá? Eu falo isso sempre no meu treinamento de venda. Por quê? Porque relacionamento é a base da comunicação, é a base da negociação entre vendedor e comprador. É sempre muito importante o relacionamento, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês possam aqui até anotar, se for o caso eu volto o vídeo algumas vezes e veja isso, mas aqui, vê os outros vídeos e vê como é importante você praticar, por exemplo, aqui, vou falar do primeiro, a escuta ativa. O que significa? A escuta é ativa, eu vou realmente ouvir o cliente quando ele fala. Se quando o cliente começa a falar, eu estou aqui prestando atenção numa música, eu estou pensando como é que eu vou pagar meu boleto, que eu tenho que vender para ele porque senão não tem como saldar o boleto. Eu estou com fome e eu quero que acabe logo essa conversa para eu ir comer, zero chance de fazer um bom negócio, tá? Porque quando o cliente fala, ele está passando todo o problema e apenas quando eu tenho todo o problema é que eu consigo dar uma solução, tá bom? Mas o cliente é muito chato e ele está falando besteiras, ele sempre fala, né? Vai identificando o padrão de comportamento desse cliente para você saber como atender ele melhor ou até como corrigir alguma falha de comportamento, tá? O vendedor ele tem que ser uma inspiração positiva na vida do cliente. Então, obviamente, você não vai dar bronca, para de falar besteira, mas você pode aprender a conduzir e não desligar a sua escuta ativa, ok? Tem várias dicas aqui, mas isso aqui, como eu falei, basicamente eu falo em todos os vídeos, assistam os vídeos para entender isso melhor, e é basicamente isso, tá bom? No pós-crise, os negócios vão acontecer primeiro com os amigos. Então, quanto melhor a relação de confiança que você tiver
desde fazer isso com o cliente, com os prospectos, com as pessoas que podem vir a comprar de você, e mesmo com amigos de verdade, mas você vai ter indicação de vendas, ok? Falei bastante. Para finalizar, eu quero dar 2 dicas importantes. Uma delas é que eu tenho um segredo para contar, e a outra é que aqui tem negócio.